Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar falando de hidrocarbonetos dentro de química orgânica. Então, o que é importante saber? Hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. A definição é bem simples. Então, qualquer cadeia carbônica que você encontrar que tenha apenas carbono e hidrogênio vai ser um hidrocarboneto. Então, aqui, ó, o metano, CH4, só tem carbono e hidrogênio, então é um hidrocarboneto. Tudo isso aqui é hidrocarboneto, isso aqui é hidrocarboneto também. Por quê? Ambos só vão ter carbono e hidrogênio. Então, qualquer composto, se eu inventar um composto aqui, ó, C, pronto. Isso aqui é um hidrocarboneto. Por quê? Não tem nem carbono, só tem carbono e hidrogênio. Se eu botar uma hidroxila, isso aqui já não vai ser mais um hidrocarboneto. Nesse caso, vai ser um álcool. Porque isso aqui vai ser uma função orgânica do tipo álcool. Então já não vou poder dizer que é um hidrocarboneto. Então, percebe, se tiver oxigênio, nitrogênio, enxofre ou qualquer outro elemento diferente, já vai deixar de ser um hidrocarboneto. Então é muito comum ver isso no dia a dia, como tem aqui no metano, butano, octano. Vai ter também na questão do petróleo e seus derivados. E a gente vai ver que dentro de hidrocarbonetos vai ter uma classificaçãozinha. Então, que classificação seria essa? Dentro de hidrocarbonetos, então vai ter hidrocarbonetos. Eu vou ter três grupos, que vai ser o dos alcanos, beleza? Dos alcenos e dos alcinos. Então, qual a diferença deles? Vai ser a questão da insaturação. Os alcanos, esse an, ele vai dizer que só vai ter ligação simples. O en do alceno vai ser ligação dupla, então tem pelo menos uma dupla. Pode ter várias simples, mas tem uma dupla. E os alcinos, eles vão ser os que tiverem, no mínimo, uma ligação tripla. Então, você vai ter que pegar esse negócio assim. Quando tiver o an, é de alcano, ligação simples, o en de alceno, de ligação dupla, e o alceno de in, de ligação tripla. Então, o que acontece? Quando a gente vier aqui no alcano, eles vão ser tipo hidrocarbonetos que não vão ter ligações duplas, beleza? Então, por exemplo, aqui ó, é um alcano, aqui é um alcano. Todos esses aqui são exemplos de alcano, que só tem ligação simples. Então, se eu pegar esse aqui que eu mostrei, e eu tirar aqui, ó, a hidroxila, isso é um hidrocarboneto do tipo alcano, porque ó, só tem ligação do tipo simples. Se eu botar uma dupla aqui, ó, vai ter uma dupla. Então aqui já vai ser um alceno, por exemplo. Então a gente pode fazer essa classificação dentro dos hidrocarbonetos em relação à sua insaturação. Beleza? Aí o que acontece? Tem uma fórmula que vai ser geral dos alcanos, que vai ser CN igual a H2N mais 2. O que significa? Se eu tiver um alcano com 6 carbonos e eu sei que ele é um alcano, então necessariamente ele vai ter 14 hidrogênios. Por quê? Seria o 6 vezes 2, 12, mais o 2. Então isso aqui é a fórmula geral de todo alcano. Então se eu sei que eu tenho 12 carbonos, então 12 vezes 2 mais 2, então vai dar 24 mais 2, 26. Então é sempre essa mesma fórmula, quando a gente vai falando de alcano. Aí os alcanos têm a sua fórmula, os alcenos vão ter as suas próprias fórmulas. Então quando a gente vai falando de alceno, a fórmula vai ser, deixa eu pegar aqui, quando a gente vai falando de alceno, a fórmula vai ser CnH2n. Então o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Isso para os alcenos, beleza? Agora, nos alcinos, vai ser Cn e H2n menos 2. Então, você lembra do alceno e você percebe assim, se for um alcano, eu vou ter ligação simples. Então, eu vou ter mais hidrogênio. Eu tenho que completar toda a valência do carbono. E os alcinos, eu vou tirar 2, porque como tem uma tripla, eu vou ter menos hidrogênios. Porque, ó, percebe assim, se você tiver assim, ó, o carbono com carbono. O carbono tem que fazer 4 ligações, então ele vai ter que ter aqui mais 3 hidrogênios. Então isso aqui é o quê? É um alcano, beleza? Porque tem ligação simples apenas. Mas se eu botar uma ligação dupla, o que acontece? Não vai dar certo, ó. 1, 2, 3, 4, 5.
Um, dois, três, quatro, cinco. Então o que acontece? Se eu boto uma ligação dupla, eu vou ter que ter dois hidrogênios a menos. E se eu boto uma ligação tripla, eu vou ter que tirar mais dois para virar o alcino, né? Então percebe. Então, quanto mais ligação tiver, dupla ou tripla em saturação, menos hidrogênios eu vou ter. Então, por isso, a gente vai ter a quantidade do alcano, né? Que é 2N mais 2, e eu vou retirar 2 quando eu for para o alceno. E quando eu for do alceno para o alcino, eu também retiro 2. Então, a gente pode saber essa forma por meio dessa dedução aqui, beleza? O que acontece? O petróleo, ele, como o próprio não está dizendo aqui, ele é uma energia não renovável que ele vai ser formada quando a gente vai pegar pequenos seres vivos e vão soterrar eles debaixo da terra. Então, sei lá, vai ter um pouquinho, sei lá, um filhote de porco aqui, ó. Sei lá, ele vai morrer, eu só sei desenhar porco, pelo macetezinho assim. Aí pronto, aí ele morre, aí ele é soterrado aqui. Aí vai vir camadas de terra em cima de terra. Aí vai ter as árvores aqui também. O que acontece? Vai ter uma pressão absurda aqui. Por que vai ter uma pressão absurda? Porque eu vou soterrando terra, vai ficando cada vez mais terra, terra em cima de terra. E isso aqui vai gerar uma pressão enorme. Aí, de acordo com isso e com a ação de micro-organismos, com o tempo, essa matéria orgânica vai virar o famoso petróleo, que é uma energia não renovável, porque demora muito tempo para conseguir fazer isso. Então, por isso eu digo que ela é não renovável. Aí o que acontece? Saiba o seguinte: toda vez que eu gerar uma combustão no petróleo, então toda vez que tiver combustão nos hidrocarbonetos ou petróleo, eu vou ter a liberação de CO2. Aí tem que liberar assim, o CO2 ele é um gás do efeito estufa. Então ele vai levar a um aumento da temperatura da Terra, porque ele vai reter calor. Então o que é o efeito estufa? É quando você aumenta concentrações de gases é, triatômicos e que eles geram um armazenamento do calor na Terra. Então se eu tiver uma atmosfera aqui cheia de CO2, até uma plantinha aqui, sei lá, pouca planta e muito CO2, esse CO2 aqui vai manter a Terra mais quente. Então isso aqui, ó, vai ficar com muito mais calor quando tem muito CO2. Aí isso gera o efeito estufa, que é o quê? Fica um efeito estufa, fica quente, porque tem grande quantidade de CO2. Então o efeito estufa ele não é necessariamente ruim, porque, por exemplo, se não tivesse o efeito estufa na Terra, a Terra seria muito fria mesmo, para eu conseguir viver. Então tem que ter um efeito estufa intermediário, né? Só que o que acontece? Como a gente está causando muito desmatamento mesmo, está aumentando essa concentração de CO2 na atmosfera muito. Então, quando aumenta essa quantidade de atmosfera com CO2, fica muito quente, por isso está gerando um aquecimento global. Entende? Agora, lembrar, a camada de ozônio ela vai proteger contra o UV. Entende? Então, a camada de ozônio é formada por O3, um alótropo do carbono. Lembra que a alotropia vai ser um elemento químico que pode estar em rearranjos diferentes e pode formar diferentes tipos de átomos. Por exemplo, o O2 é um alótropo do carbono, do oxigênio, e o O3 é outro alótropo. Então eles vão ter rearranjos diferentes, mesmo sendo formados pelo mesmo elemento químico. Isso vai gerar propriedades diferentes. O O2 a gente usa na respiração celular e o O3 vai estar protegendo a Terra contra o UV. Por que eu estou querendo dizer isso aqui? Porque o que acontece? O CO2 ele não destrói a camada de ozônio. O que vai destruir a camada de ozônio, por exemplo, são os CFC, que eles são liberados por aerossóis, beleza? Então é importante saber isso. O que destrói camada de ozônio são CFC, aerossóis que liberam isso. O CO2 causa o efeito estufa que gera um aquecimento global. Depois de química ambiental a gente fez melhorzinho, mas só estou dando uma ponta aqui, porque isso cai demais nas questões. Então, tipo, se você ver logo agora, você já pelo menos acerta no simulado e fica com o ego um pouquinho melhor. Então, lembrando disso. E por que as plantas elas vão diminuir o efeito estufa? Porque elas vão pegar o sequestro do carbono. Então, quando você planta uma plantinha, ela vai pegando esse CO2 que estava na atmosfera e vai transformando em outro tipo de molécula com carbono e oxigênio, que é, por exemplo, a glicose. Então, eu vou retirando a quantidade de CO2 na atmosfera com quanto mais plantas ou algas eu planto, por conta da fotossíntese. Mas isso a gente vê depois e vê mais em biologia. Aí, enfim, eu vou falar um pouquinho de ramificação também.